Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo. Como sou uma pessoa educada, eu cumprimento em todos os horários, tá certo? Vamos para a nossa primeira aulinha. Eu falei com vocês, né, no Meet, que a gente vai estudar a química orgânica. E a química orgânica, basicamente, né, entre várias definições, é a química que estuda os compostos que têm carbono. Mas já adianto, que tem todo composto que tem carbono é orgânico? Não. Todo composto orgânico tem carbono? Sim. Ou seja, existem os compostos que têm carbono e existem os compostos orgânicos, né? Então aqui são os compostos orgânicos e os compostos que têm carbono. Todo composto que tem carbono é orgânico? Não. Todo composto orgânico tem carbono? Sim. Maioria, né? Isso aqui deveria ter sido até feito em uma proporção maior. Maioria dos compostos que têm carbono são orgânicos. Exemplos de compostos que têm carbono e não são orgânicos: o dióxido de carbono, o gás carbônico, né? O monóxido de carbono, o ácido carbônico, seus derivados, o ácido cianídrico, o carbono na forma de diamante, grafite, fulereno e acho que esses, se não me falha a memória. Mas enfim, então todo composto orgânico tem carbono. E aí, eu pergunto a vocês, como que a gente vai passar um semestre inteiro estudando os compostos que têm só carbono? Cadê? A gente tem a tabela periódica. Olha só quantos elementos tem, a gente passa um semestre inteiro focando em um elemento só. Por que isso? Vocês vão ver que, olhando a tabela periódica aqui, os metais são a maioria na tabela periódica, né? Os metais. Mas na natureza, eles são minoria. Os não metais são minoria na tabela periódica, mas na natureza eles são maioria. Isso se dá principalmente pelo não metal aqui, ó, carbono. A gente vai ver hoje, o foco da aula de hoje é a gente ver que o carbono ele tem algumas propriedades que fazem com que ele consiga fazer uma gama enorme de compostos. E aí, os metais são maioria na tabela periódica, mas na natureza, o número de compostos está na casa dos milhares. Os não metais, dos milhões, mas isso principalmente... Ah, professor, mas tem muito nitrogênio e oxigênio. Sim, sabemos, mas em tipos de compostos que tem o carbono contribui muito para que essa gama, na verdade é o elemento que mais contribui aqui, né, para que essa gama de compostos à base de não metais seja muito maior do que aquelas à base de metais. E quais são essas propriedades do carbono então? Primeira coisa que a gente tem que observar é que o carbono ele é um não metal do grupo 14. Isso me diz que ele tem 4 elétrons na camada de valência. E a regra do octeto pode ser aplicada aqui para ele. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para atingir a estabilidade, ele quer ganhar mais 4 elétrons para ficar com 8 na última camada. E a gente vai ver que os compostos orgânicos, esses à base de carbono, a 99,99% deles tem carbono ligado tem os seguintes elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e halogênios. Nessa ordem mesmo assim de frequência com que aparecem, né? Então, carbono, depois o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, esses 4 estão em maiores quantidades. Depois vem fósforo e enxofre em quantidades menores e halogênios em quantidades menores ainda, com que aparecem, em frequência menores ainda do que aparecem. E aí, existem metais ligados em compostos orgânicos? Sim, existem. Né? A gente tem os sais orgânicos, então eu posso ter sódio, magnésio, potássio, mas isso é em proporção ainda muito menor, mas existem. Mas então vamos voltar. Eu tenho o carbono, que eu falei que ele é do grupo 14, então ele tem 4 elétrons na última camada, então ele quer
ele quer receber mais 4 elétrons para atingir 8 pela regra do octeto. Mas como ele, na maior parte dos compostos, se liga em outros não metais que são hidrogênio, ó, hidrogênio tá aqui, mas é não metal, né? Ele não é metal, né, gente? Pelo amor de Deus. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e halogênios. São todos não metais. Que tipo de ligação é feita entre não metal e não metais? Entre ametais e ametais? O tipo de ligação é covalente. Então, o que acontece aqui é um compartilhamento de elétrons. Então, o carbono, ele compartilha elétrons. Sendo tetravalente, ele faz 4 ligações covalentes com esses outros elementos para atingir o octeto. Então, representando aqui, eu tenho o carbono com 4 elétrons na última camada. Só vamos lembrar o seguinte, deixa eu voltar lá, que a gente vai trabalhar com esses elementos principalmente. Então, carbono, grupo 14, 4 elétrons na última camada. Nitrogênio, grupo 15. Então, ele tem 5 elétrons na última camada, na camada de valência, e então ele precisa de mais 3 elétrons, então ele faz 3 ligações. Oxigênio, grupo 16, então ele tem 6 elétrons na última camada. Para chegar em 8, ele precisa de mais 2. Halogênios, 17, então todos têm 7 elétrons na última camada. Para chegar no octeto, precisa de mais um elétron, então faz 8, faz uma ligação. Hidrogênio só tem uma camada, que é a camada K, que comporta 2 elétrons. Ele já tem um, então ele faz uma ligação covalente para receber mais um elétron compartilhado. Fósforo, grupo 15, ele tem 5 elétrons na última camada, é sempre tirar o umzinho aqui da frente, né? 5 elétrons na última camada, precisa de 3 para atingir o octeto, então ele faz 3 ligações. Enxofre, assim como o oxigênio, grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, precisa de 2 para chegar em 8, então ele faz 2 ligações. Então, isso é importante. Então, deixa eu colocar aqui, o carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2, o nitrogênio faz 3, o hidrogênio faz 1. Por enquanto, a gente vai focar, na verdade, a gente vai focar por enquanto é mais em carbono e hidrogênio, mas às vezes pode aparecer oxigênio e nitrogênio já nesse início, então a gente precisa saber disso. E o principal que eu quero de vocês, a partir de hoje, é saber que o carbono faz 4 ligações. 4 ligações o carbono faz. O carbono, 4 ligações faz. Eu falei de 3 formas diferentes e eu espero que vocês tenham entendido, porque o que aparece durante o semestre todo de composto, com carbono fazendo 3 ligações, 5, às vezes até 8 ou 10, não tá no gibi, assim, gente. E eu vou falar, eu tô falando agora, o carbono faz 4 ligações. E vocês vão apresentar para mim carbono fazendo alguma coisa diferente de 4 ligações, tá bom? Mas, por favor, eu tô falando que vai aparecer, mas que não seja você que está assistindo agora, nesse momento. Por favor, seja você diferente e nunca faça um carbono não fazendo 4 ligações, certo? Então, o carbono ele é tetravalente, o que significa dizer que ele tem 4 elétrons na última camada. E como eu falei, ele faz ligações covalentes com esse aqui. Eu vou fazer com o hidrogênio, que é o mais simples. O hidrogênio faz uma ligação só. Então, eu tenho o hidrogênio que tem um elétron na última camada. Eles podem compartilhar. Quando compartilha, o hidrogênio ó, já está com seus 2 elétrons, está feliz. O carbono agora está com 1, 2, 3, 4, 5. Falta elétron. Então, eu vou colocando hidrogênio aqui, ó. E pronto. Agora, o carbono está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, o carbono agora, esse é um composto orgânico, um carbono ligado em 4 hidrogênios. É o metano. Vocês já devem ter ouvido falar, não é o nosso foco agora dar o nome, mas esse é um composto orgânico. E aí, então o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. E é importante dizer que todos esses 4 elétrons dele da última camada são equivalentes. O que eu quero dizer com isso? É que eu poderia, por exemplo, querer ligar um flúor ali. O flúor é halogênio, como eu mostrei, grupo 17. Então tem 7 elétrons na última camada.
precisa de mais um elétron, faz uma ligação. Eu poderia tirar, então, um hidrogênio aqui e colocar um flúor. Não faz diferença qual elétron será compartilhado com o flúor. Pode ser esse? Pode, né? Então, vamos supor que eu coloco aqui esse flúor. Mas e se eu quisesse trocar esse aqui ao invés daquele? Agora é o elétron do flúor aqui e manter o outro hidrogênio aqui. A ligação é a mesma, gente, porque esses 4 elétrons são equivalentes. Então, o carbono ele é tetravalente, tem 4 valências e essas 4 valências são equivalentes. E aí, eu já quero adiantar aqui para vocês, para me facilitar de eu não ter que ficar fazendo esses compostos aqui. Vocês podem ver que meu quadro é muito pequenininho, minha mesa digitalizadora chega 3 de janeiro, assim espero eu. Mas enfim, então eu tenho como que a gente representa a fórmula estrutural de um composto com ligação covalente? Por um traço, né? Então eu tenho carbono e cada elétron cada par de elétrons compartilhado é um traço. Então toda vez que eu faço isso aqui, eu estou dizendo que eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado entre carbono e hidrogênio. Então eu tenho aqui para baixo o flúor, vou manter. Eu tenho para cá o hidrogênio e eu tenho para cá o outro hidrogênio. Então, fazer assim é a mesma coisa que fazer isso aqui. É a fórmula estrutural. Esse traço me indica par de elétrons não compartilhado, desculpa. E aí o carbono faz 4 ligações. Mas será que o carbono precisa fazer 4 ligações com 4 compostos diferentes? Não. O carbono pode fazer mais de uma ligação com o mesmo composto. Então, por exemplo, vou tirar aqui agora. Eu tenho o carbono, que tem 4 elétrons na última camada, e eu tenho o oxigênio, que tem 6. O oxigênio tem 6, precisa de 2 elétrons, faz 2 ligações. Ele vai vir aqui e vai compartilhar elétron com carbono, certo? Beleza. Compartilhou com carbono, agora o oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele precisa fazer mais um compartilhamento. Ele pode fazer mais um compartilhamento com carbono? Pode, gente, nada impede. Pode fazer sem problema. O que não pode é fazer mais um aqui, ó, porque se eu fizer mais um aqui, deixa eu desenhar com cores diferentes. Então, eu tenho o carbono, e que é fazer com cores diferentes, e o oxigênio. Quando eu faço um compartilhamento, deixa eu ver aqui. Ixi, meu preto tá acabando a tinta mesmo. Quando eu faço um compartilhamento, o oxigênio agora ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele pode fazer mais um? Pode. Vem aqui e compartilha mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Beleza. Se fizer mais... Ah, mas o carbono faz 4 ligações, o carbono está fazendo só 2. Vamos fazer mais uma aqui. Para o carbono é cômodo, o carbono quer fazer 4 ligações, mas o oxigênio não quer, porque ele vai ultrapassar o octeto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, não pode fazer. Mas 2 é totalmente possível. Eu venho aqui com hidrogênio, ó, coloco aqui outro. Pronto. Agora, isso. Agora, e se... eu esqueci o que eu ia falar aqui agora. Ah, tá. E se aqui fosse um nitrogênio? Por exemplo, o carbono. Então, o carbono... Ah, eu ia fazer a fórmula estrutural, esqueci. Então, se eu tenho o nitrogênio, ele é grupo 15. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa de mais 3. Então, ele faz 3 ligações. Ele pode fazer 3 ligações com o carbono? Pode. Nada impede. Então, pode fazer 3 ligações? Pode. O que ele não pode fazer é 4, porque o carbono faz 4, mas o nitrogênio não. Ó. O nitrogênio faz 3. Então, eu tenho aqui, carbono pode fazer 2 ligações com oxigênio, carbono pode fazer 3 ligações com nitrogênio, sem problema. E aqui está faltando ligação para o carbono, né? Então, coloca hidrogênio aqui, enfim. E aí, então, eu completo as 4 ligações do carbono. E aí,
falando nisso, existe uma outra propriedade do carbono, que antes de eu continuar falando dessas ligações, isso é uma ligação dupla, isso é uma ligação tripla, e essas que são só são simples. O carbono tem uma outra propriedade muito importante, que faz com que ele consiga fazer tantos compostos, que é o quê? Ele tem a propriedade de encadeamento, ele consegue fazer cadeias. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ligar carbono com carbono, gente. Eu posso pegar carbono, ó, e ir fazendo. E aí eu posso ir pondo carbono onde eu quiser. Entendem que existe... E o composto, para ser o mesmo composto, tem que ser totalmente sobreposto, tá na mesma sequência. Olha só, aqui não representei os hidrogênios não, só coloquei as sequências de carbono. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E se eu colocasse 7 carbonos aqui na sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. Observem que eu liguei carbonos. O carbono ele faz 4 ligações. As 4 ligações são equivalentes. Ele pode fazer essas ligações com outro carbono? Pode. Então, eu posso ligar carbono com carbono, mas observem que aqui eu tenho 7 carbonos na sequência. Aqui eu tenho 7 carbonos, mas eles não estão ligados linearmente. Então, só aqui eu já tenho duas organizações diferentes, esqueci a palavra, mas enfim, o que me dá 2 compostos diferentes, porque para ser o mesmo composto, eu tenho que ser capaz de sobrepor totalmente. E aqui eu não consigo. Então, observem que eu tenho aqui... Ai, fugiu de novo o que eu ia falar. Mas, enfim, eu não consigo sobrepor. Então, aqui, imaginem quantos compostos eu consigo fazer organizando de formas diferentes 7 carbonos. Peguem vocês aí aquelas argolinhas de chaveiro, pega 7. Tenta organizar, vê quanto... 7 nada, né? Muito mais do que 7. Porque vocês pega 70 e vão organizando de 7 em 7 em posições diferentes. Se você não conseguir sobrepor totalmente uma em cima da outra, quer dizer que não é a mesma coisa, como se fossem os nossos carbonos, os nossos compostos. Não consegue pôr em cima, não é o mesmo composto. Então, isso nos dá uma gama enorme de compostos. E ainda, o carbono ele pode fazer uma ligação dupla com outro? Pode. Pode fazer uma ligação tripla com outro? Pode também. E aí, isso vai me dar mais opções ainda. Imaginem aqui agora, eu vou pegar esses 7 carbonos, vou colocar 7 carbonos aqui na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a mesma coisa? Eu nem coloquei os hidrogênios ainda, mas a sequência tá igual? Tá. Mas o carbono pode fazer 2 ligações com outro carbono? Pode. Pode fazer 3 ligações com outro carbono? Pode também. Nada impede, pode. E aí, isso é o que a gente chama de ligação dupla e ligação tripla. Se o carbono faz 4 ligações, e ele faz dupla com oxigênio, faz tripla com nitrogênio, ele não pode fazer entre si? Pode também. E aí, dessas sequências aqui, eu vou colocar a dupla aqui, ó. Aliás, não vou pôr, nem... Não, vou pôr a dupla aqui e uma tripla aqui. E vou fazer um outro aqui. Eu nem tô colocando os hidrogênios aqui, tá, gente, ainda? Eu sei que o carbono faz 4 ligações, mas observem. Vocês conseguem sobrepor isso nisso aqui para ficar igualzinho? Não. Por quê? Porque aqui tem dupla. Se eu pegar esse aqui e colocar aqui em cima, vai ficar diferente. É a mesma coisa a tripla. E se eu pegar esse e colocar aqui em cima, também fica diferente. Por quê? Porque a dupla e a tripla vão estar em locais diferentes. Eu não vou conseguir... Vocês conseguem sobrepor de forma que a tripla fique em cima da tripla e a dupla em cima da dupla? Não. Então, também são compostos diferentes. Além então de eu conseguir mudar a sequência dos carbonos, imagina, eu falei, pega 70 argolinhas, vai mudando a sequência, coloca 2 para cima, uma para baixo, depois coloca 3 para um lado. Quantos compostos a gente consegue fazer? Além do que, eu posso ter uma dupla, posso ter uma tripla, uma dupla e uma tripla, 2 duplas, 2 triplas. Imaginem quantos compostos, quantas combinações a gente consegue fazer.
Por isso, existem tantos compostos orgânicos, dada essas propriedades do carbono. Ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, essas 4 valências são equivalentes, então por isso não faz diferença, eu posso ligar um carbono aqui, tudo a mesma coisa, e ele tem essa propriedade de encadeamento. Mas eu falei que o carbono faz 4 ligações, né? Então só vamos completar aqui, como é que eu faço agora, ó? Esse carbono está fazendo quantas ligações? Uma. Então faltam quantos hidrogênios aqui para ele? 3, né? Quando eu coloco 3, agora esse carbono está fazendo 4 ligações. Esse aqui está fazendo 3. Se eu coloco um hidrogênio aqui, agora ele está fazendo 4. Esse aqui 3, então eu coloco 4. Esse aqui já está fazendo 4 ligações, então eu não ligo mais nada nele, ele já está fazendo 4 ligações. Esse aqui também está fazendo 4 ligações. Esse aqui está fazendo 2, então eu ponho mais 2 hidrogênios e aqui. E aí eu chamo a atenção para vocês que o carbono, ele faz essas ligações simples. Aqui eu não vou pôr os hidrogênios aqui embaixo não, tá? Mas treinem aí que é a mesma coisa. Você tem que sempre completar para o carbono ter 4 ligações. Faltou, completa com hidrogênio, tá? Agora o carbono ele faz essas ligações simples e faz essas ligações duplas e triplas. Toda primeira ligação entre um carbono e outro elemento, ela recebe o nome de ligação sigma. Então, por exemplo, essa aqui é uma ligação sigma, essa aqui é uma ligação sigma, essa aqui é uma ligação sigma. Mas essa é a primeira, tá vendo? Essa é a primeira e única, não tem problema. Essa é a primeira. Mas e essa aqui de baixo? Essa é uma ligação pi. Aqui, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, pi e pi. A segunda e a terceira. Então, as ligações simples do carbono, a gente chama de ligação sigma, e as ligações duplas e triplas, as segundas e as terceiras, a gente chama de ligação pi. Isso vai ser importante para a gente na próxima aula, quando eu for falar de hibridização. E aí, então, agora, eu representei aqui o composto, deixa eu só... Quando eu falei com vocês sobre a infinidade de compostos, né, eu vou pegar agora 5 carbonos, olha só mais um exemplo. Eu tenho 5 carbonos. E aí, essa é a fórmula estrutural, né? Eu falei com vocês que eu tô colocando aqui, ó, carbonos encadeados, carbonos fazendo ligações, 4 ligações ligados entre si e com o hidrogênio. Essa é a chamada fórmula estrutural na química orgânica. Eu estou desenhando a estrutura do meu composto. Mas existe uma forma mais simples da gente estar escrevendo essa fórmula estrutural, que é o quê? Eu não represento esses hidrogênios, eu deixo só os tracinhos. Quando eu tenho tracinhos para fora, eles significam que ali tem hidrogênio. Então, só de eu pôr esses tracinhos para fora agora, você já tem que saber que ali tem hidrogênio. Mas só pode ser tracinho para fora se for hidrogênio ligado em carbono. Por quê? Aqui poderia haver uma hidroxila. E aí, quando eu tenho uma hidroxila, eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, né? Ah, eu vou pôr um tracinho aqui para pôr esse oxigênio ligado a hidrogênio? Não, não pode. Eu só serve tracinho quando é hidrogênio ligado em carbono. E aí, 5 carbonos. Brincando com aquelas argolinhas do chaveiro, eu vou pegar aqui agora, ó, e vou pôr assim. E olha que eu nem tô mexendo com dupla e tripla. Eu tô simplesmente mexendo com carbono. Então, 5, 5. Consegue sobrepor? Se vocês imaginem as argolinhas, uma aqui para baixo, vocês conseguem pegar isso e pôr em cima aqui? Não. Então, é outro composto. Eu posso ainda ter assim, ó. Consegue sobrepor? Também não. Então, é outro composto. E se eu fizer assim, gente? Consegue sobrepor? Consegue. Nessa aqui, ó, esses dois compostos são iguais. O que vocês precisam ter em mente é que isso aqui é uma estrutura tridimensional. Eu consigo pegar isso aqui e virar aqui.
Já preparei aqui para vocês, olha. Vocês vão ver muitas minhas bolinhas esse semestre. Então, esse aqui é um átomo de carbono, né? Hidrogênio é o branquinho, halogênio é o azulzinho, enfim. Eu liguei aqui, ó, 4 carbonos na sequência. Então, ligados em hidrogênios, ó, um carbono. É porque vocês veem o contrário de mim. Deixa eu ver aqui se tá... Não, sim. Isso, ó. Um carbono ligado em 3 hidrogênios e em outro carbono, que está ligado em outro carbono, que está ligado em outro carbono. O segundo carbono está ligado em mais um aqui para baixo. Ai, é pro outro lado. Está ligado em mais um aqui para baixo. Observem que eu fiz isso aqui. Tá vendo? Um carbono aqui para baixo. Olha esse outro aqui. Ah, eu consigo sobrepor? Não, não consegue, professora, porque é o segundo. Mas e se eu fizer isso aqui? Pronto, agora é o terceiro, não é? Ó, agora é o terceiro. Aqui é o segundo e aqui é o terceiro. É uma molécula tridimensional, é a mesma coisa. Então, eu posso pegá-la. Ah, eu quero desenhar essa molécula no papel, plano, igual está aqui. Eu posso, depende de onde eu estou olhando. Vocês estão olhando aí, vocês estão vendo o carbono para baixo, esse aqui, sendo o terceiro. Para mim, que estou vendo do outro lado, esse é o segundo. Para vocês, é o terceiro. Para mim, que estou vendo aqui pelo outro lado, é o segundo. Então, esses dois compostos são iguais. Eu fiz dois, inclusive, né? Então, aqui, ó, deixa eu puxar mais aqui. Aqui nós temos o terceiro para baixo e aqui nós temos o segundo, né? Aqui, ó, o carbono. Ai, tem que ser o contrário. O segundo para baixo. Consegue sobrepor? Ah, por aqui... Ah, sim, né? Peraí. Isso, ó. Deixa eu pegar no carbono de baixo, para ficar mais fácil de ver. Ó. Aqui, o carbono que está ligado no carbono para baixo é o terceiro. E aqui, o carbono que está ligado no carbono de baixo é o segundo. Deixa eu puxar mais para trás. É o segundo. Ai, porque é o contrário para mim. É difícil, gente, essa vida de ficar vendo tudo o contrário. Enfim, aqui é o terceiro, aqui é o segundo. Se eu for sobrepor aqui, não vai dar, eles ficam... Não, eu não ponho um carbono de baixo em cima do outro. Mas e se eu virar? Quando eu viro, ó, totalmente sobrepostos. Totalmente sobrepostos. Então, esse composto é o mesmo que esse. Esse não, se eu fizer na sequência, deixa eu mudar aqui. Se eu coloco os 5 carbonos na sequência, ó, igual tá aqui, opa, os 5 carbonos na sequência, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou conseguir sobrepor com essa molécula aqui, ó. Aqui eu coloco, ó, opa, tô sobrepondo, mas aqui esse aqui tá sobrando, ó, que não tá sobrepondo com nenhum outro, e esse aqui de baixo também. Por quê? Eu tenho 5 carbonos, mas aqui são 5 retos, linearmente. Aqui são 4 linear e um aqui para cima, ou para baixo, né, como a gente estava vendo antes. Então, eu não consigo sobrepor. Então, esse é um composto e esse é outro, certo? E aí, agora, como que a gente representa esses compostos orgânicos? Essa é a fórmula estrutural que eu falei. Pode ter hidrogênio aqui, ou ele não aparece. Eu posso ter uma dupla aqui, vou colocar só para... Não, deixa sem por enquanto. Então, e aí, como que eu represento? Outra forma é a fórmula estrutural simplificada, que é o quê? Vai me ocupar menos espaço no caderno, ajuda quando a gente está fazendo em caderno de linha. Aqui eu tenho um carbono ligado em 3 hidrogênios, então esse aqui é o meu CH3. Um carbono ligado em 2 hidrogênios, CH2. Um carbono ligado em mais 2 hidrogênios, CH2. Um carbono ligado em mais 2 hidrogênios, CH2. Um carbono ligado em 3 hidrogênios, CH3. Lembrando que eu preciso seguir a sequência. Então,
Não é só escrever reto. Então, aqui eu tenho um carbono ligado em 3 hidrogênios, CH3. Um carbono ligado em um hidrogênio só, CH. Para baixo, um carbono ligado em 3 hidrogênios. Para o lado, um carbono ligado em 2 hidrogênios. E, deixa eu apagar aqui, um carbono ligado em 3 hidrogênios. Então, observem que eu sigo a sequência, eu não coloco, aqui estava tudo reto, aqui não estava. Continua sendo fórmula estrutural. Eu continuo mostrando qual é a estrutura do meu composto. Uma outra forma de representar o composto orgânico, tem a fórmula estrutural simplificada e tem a fórmula de bastão. Como que é a fórmula de bastão? É basicamente, deixa eu só aproveitar aqui. E se aqui tivesse, deixa eu apagar antes. Ai, acidente doméstico. E se aqui tivesse, ó, desse jeito, carbono fazendo dupla com oxigênio, vou pôr um OH aqui ainda. Ó, observem que os hidrogênios, eu coloquei esse hidrogênio aqui que está ligado em oxigênio, eu deixei. Se eu fizer a fórmula simplificada, CH3, deixa eu indo, CH2, C, dupla com oxigênio, CH2, CH2, OH. Qualquer outro elemento eu não simplifico, eu escrevo bonitinho. E se tivesse dupla ou tripla? Teria que aparecer também. Então, se eu tenho assim, dois hidrogênios, CH2, fazendo dupla com um carbono ligado em hidrogênio, carbono ligado em 2 hidrogênios, carbono ligado em 3 hidrogênios, certo? Uma outra forma da gente fazer é a fórmula em bastão. Então, fórmula estrutural simplificada, e tem a fórmula em bastão ou bondline também. Que é o seguinte, eu tenho aqui, fazer 4 carbonos na sequência. Eu simplesmente vou representar as ligações entre carbonos, os traços. Mas aí, o encontro dos traços, né? Eu vou fazendo zigue-zague, que o encontro dos traços vão ser carbonos. Porque se eu simplesmente fizer os traços, ó, eu tenho uma ligação entre carbono, outra ligação entre carbono, outra ligação entre carbono. Se eu desenho reto, vai ficar assim. Quantos carbonos tem aí? Não faço ideia. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho uma ligação entre carbono. Aqui. Eu tenho mais uma ligação entre carbono. Aqui. Mais uma ligação entre carbono aqui. Eu lhe represento essas ligações entre carbonos por zigue-zague. E só de eu fazer isso, eu já sei que, ó, esse carbono aqui é esse pontinho aqui. Esse carbono aqui é esse aqui. Ó, esse é esse aqui é esse pontinho e esse aqui é esse pontinho aqui. E aí a gente representa por a fórmula de bastão. Então, e se eu tivesse aqui, então... Ai, caiu de novo. 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma maior agora. Não aparece nem o carbono, nem o hidrogênio. Então, eu vou vir aqui, ó. Uma ligação entre carbonos. 2. Agora eu cheguei aqui, eu tenho uma na sequência, que é essa, e eu tenho uma aqui para baixo, ó, nesse aqui. O terceiro carbono, ó, eu falei que cada ponto é um carbono, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No terceiro carbono, eu tenho um outro aqui para baixo. Então, esse é esse aqui. E aí, eu vou seguir, ó, 4. Agora, eu tenho uma dupla aqui. Eu vim aqui, pronto. Agora eu tenho esse carbono, é esse pontinho aqui, esse carbono é esse aqui é esse é esse aqui, esse é esse e esse é esse. Então, eu tenho representado todos os carbonos e hidrogênios
na minha estrutura. E aí, fugiu o que eu queria falar agora. Mas enfim, vamos fazer o contrário para a gente entender melhor como que representa isso? Eu vou pegar uma fórmula estrutural qualquer aqui. Vamos lá, como que a gente representa isso? Eu tenho uma ligação entre carbonos, vou pôr aqui. Não faz diferença se vocês começam para cima ou para baixo, tá? Então, só aqui nesse traço, eu já representei esses dois carbonos, ó. Um carbono, dois carbonos. Mais uma ligação, puxo para baixo. Vou primeiro fazer essa sequência aqui reta, tá? Mais uma ligação, puxo para cima. Mais uma ligação, puxo para baixo. Eu ia fazer o contrário, né? E eu tô fazendo ali. Ah, tá. Vamos terminar isso aqui. Mais uma ligação, puxo para baixo. E aí eu tenho o OH ligado. Vou pôr o OH aqui. Agora, no 1, 2, 3, no quarto carbono, ele tá fazendo uma dupla com oxigênio. Eu vou vir aqui, ó. Cada ponto eu falei que é um carbono, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 oxigênio. E o terceiro tem dois carbonos para baixo. Então eu venho aqui, ó, uma ligação, duas ligações. Então observe, agora eu vou fazer a correspondência. Um carbono. Esse aqui tá aqui. Esse carbono é esse aqui, ó. Opa. Esse aqui, né? Esse aqui tá aqui. Esse próximo. E aí os dois para baixo estão aqui para baixo. Então, eu só quero chamar a atenção para vocês que observem bem que aqui tem um carbono. Quando termina assim sem nada, aqui tem um carbono. Esse carbono é esse. Aqui não tem carbono. Aqui também não. Quando o traço ele acaba em algum outro elemento, aonde ele está, não tem carbono. Então, isso é um carbono, isso é um carbono, isso. Isso aqui não é carbono e aqui também não. Eu ia fazer o contrário, agora eu vou fazer o contrário com vocês. Tem aqui, ó. Como que eu transformo isso aqui numa fórmula estrutural? Vamos lá. Um carbono, outro carbono na sequência. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O terceiro tem mais um para baixo. O quinto também. Tá completo? Não. Por quê? Porque o carbono faz 4 ligações. Eu vejo cada carbono, quantas ligações estão faltando para ele. Deixa eu até trocar aqui, põe aqui, ó. Esse carbono aqui está ligado em oxigênio. Aliás, vou mudar. Vou pôr aqui, ó. OH. Esse carbono aqui está ligado também em OH. Só puxei aqui. Então, o carbono faz 4 ligações. Ele precisa... Ai, que susto, achei que estava caindo. Ele precisa fazer 4 ligações. O que que eu puxei aqui, ó? Aqui é um carbono, OH. Aqui não tem carbono, como eu falei, por isso eu só puxei OH. Isso aqui não é carbono, né, gente? Então, continuando. Carbono faz 4 ligações. Esse está fazendo 2. Faltam quantos hidrogênios para ele? 2. 2. Faltam quantos hidrogênios? 2. 3. Faltam quantos hidrogênios? 1. Uma ligação só. Faltam quantos hidrogênios? 3. 2 ligações. Faltam quantos hidrogênios? 2. 3 ligações. Faltam quantos hidrogênios? 1. Uma ligação. Faltam 3 hidrogênios. E uma ligação. Faltam 3 hidrogênios. Agora eu transformei uma fórmula de bastão em uma fórmula estrutural. E por fim, existe uma outra forma da gente representar, que é a chamada fórmula molecular.
é eu simplesmente somar os elementos. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12. Aqui, 5 carbonos, se vocês forem contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. Quantos carbonos? 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. Observem aqui que eu tenho 3 estruturas diferentes. Eu representei as mesmas antes para mostrar que são diferentes, embora tenha 5 carbonos, com a mesma fórmula molecular. Então, a fórmula molecular, quando eu falo, ela não é capaz de me dizer, salvo em condições especiais, né, quando tem poucos átomos, mas simplesmente quando tem muitos, ela não sabe me especificar qual é a estrutura. Então, se eu falo, faz a estrutura do C5H12, provavelmente que todos vocês vão fazer fórmulas diferentes e vão estar certos. Então, a fórmula molecular, ela é capaz de representar várias estruturas. Eu tenho também, se eu tiver mais um elemento, por exemplo, o oxigênio, vamos supor que eu tenho isso aqui. Cinco carbonos, C5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios e um oxigênio. Então, essa é a fórmula dessa estrutura. E, enfim, acho que a aula de hoje era mais para conhecer mesmo esses compostos, estruturas. Eu vou postar um exercício para vocês treinarem essas fórmulas. Precisa mesmo, é treino. E para você que chegou até aqui, faz um favor para mim e me dá a fórmula molecular aqui embaixo dessa estrutura, tá bom? Transforma isso aqui, ó, carbono, carbono, carbono. Vou tirar, facilitar, deixar só um, tá bom? Transforma isso numa estrutura, conta quantos tem, escreve aqui embaixo para mim a fórmula molecular desse composto, tá certo? Bons estudos e até semana que vem.